El Señor les bendiga. O Senhor hermanos. abençoe vocês, irmãos e irmãs. Fico contente de estar de novo aqui com vocês. Eu também fico contente por conseguir meditar no Senhor, meditar na Bíblia, fazer as meditações. Com as meditações, nós também louvamos o Senhor, honramos Ele, glorificamos Ele. E isso aqui é o nosso alimento espiritual nesses dias de tribulação. Não se esqueçam que nas nossas orações nós temos que pedir para o Senhor ter misericórdia, para Ele tirar essa pandemia, para Ele se lembrar de nós e não fiquemos mais com provas e dificuldades e que Ele nos ajude para que nós consigamos novamente voltar para as nossas vidas, os nossos trabalhos como nós fazíamos antes, porque realmente nós nos sentimos como se estivéssemos presos. E eu imagino que o diabo deve estar muito feliz vendo a nossa situação, mas o nosso Deus, que é misericordioso e fez tantas promessas maravilhosas para nós, Ele está conosco e vai nos ajudar, vai nos libertar e vai repreender esses espíritos imundos, esses vírus, vai tirar essa praga. É isso que nós esperamos do nosso Deus, que Ele vai nos dar vitória e triunfo. Então temos que continuar confiando no Senhor, continuar pedindo para Ele e acreditando que Ele está nos ouvindo e Ele vai nos dar nossa petição e as nossas orações. E no dia de hoje vamos meditar na Bíblia em Lucas 12, no livro de Lucas, capítulo 12, vamos ler do 1 ao 10. Porque lendo é que nós vamos aprender aqui das experiências do nosso Senhor Jesus, quando Ele esteve pregando na terra, pregando para os seus discípulos, para o povo que ouvia Ele. E também, como eu disse sempre, perto dele estavam os inimigos dele, os fariseus, os republicanos, todos aqueles que não quiseram acreditar no Senhor, mas iam atrás dele e vendo como eles poderiam fazer ele cair numa falta, num erro para acusar ele. No entanto, o Senhor ensinava tanta doutrina que é o que nos alimenta hoje e é a nossa grande bênção. E também, quando nós meditamos, honramos o Senhor com isso. E fala aqui no verso número 1 do capítulo 12 de Lucas, nisso, ajuntando-se muitos milhares de pessoas a ponto de uns pisarem outros, começou a dizer a seus discípulos primeiramente. Ele falou: guardai-vos do fermento dos fariseus, que é hipocrisia. Aqui o Senhor fala de um fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Porque a hipocrisia é fingir, não é? Fingir uma coisa que não se sente, nem se vive, nem se faz. E eles, no meio da hipocrisia deles, fingiam que eles sabiam muita doutrina, que eles sabiam a lei de Moisés, que eles ensinavam nos sábados a lei para os homens, para o povo, mas eles mesmos nunca cumpriram a palavra, jamais cumpriram os mandamentos do Senhor. Mas eles mostravam ser muito santos e perfeitos e sábios, inteligentes, mas na verdade o que tinha no coração deles era maldade e pecado. Por causa disso, o Senhor compara eles com o fermento, que é a hipocrisia, porque o fermento é um elemento que faz que a farinha cresça, não é? Artificialmente. Então, se faz os pães, os bolos, e fica de um tamanho grande e parece ser muito grande um pão, mas só é o fermento que encheu ele, não é? Então, uma coisa artificial, uma coisa falsa. Por causa disso, o Senhor comparava a hipocrisia deles com o fermento, que faz crescer, mas na verdade, quando você vai olhar, não é realmente tudo aquilo que está lá. Porque, na verdade, está cheio do crescimento que faz o fermento. Do mesmo jeito, o Senhor compara a doutrina deles, a hipocrisia deles e as aparências que eles faziam na frente do povo, fingindo ser santos e inteligentes, fingindo serem os principais, os mestres,
mestres, mas eles só queriam que honrassem eles e fizessem muitas coisas para eles e fizessem eles importantes. E o Senhor estava muito bravo com esses fariseus por eles terem inventado muitas tradições e eles só viviam das tradições. Eles não viviam da verdadeira doutrina que Deus tinha deixado na lei de Moisés. E o Senhor, então, no meio da raiva dele, fala que eles se guardem, se cuidem muito daquela hipocrisia dos fariseus. Fala, porque nada é encoberto que não há de ser descoberto, nem oculto que não há de ser sabido. Porquanto tudo que dizestes em trevas na luz se ouvirá. E o que falastes ao ouvido nos quartos particulares, proclamar-se-á nos terraços. Ele falava para eles que se eles estavam nas trevas falando alguma coisa para ninguém perceber, tudo ia ser exposto. E o que as pessoas fizessem no secreto, achando que ninguém estava ouvindo eles, fala que ia ser proclamado nos terraços. Neste momento, o Senhor também falava ao respeito da palavra dele, da doutrina que ele estava ensinando, que ele ensinava ela na luz, na frente de todas as pessoas. Ele não ficava escondido, ele não fazia as coisas no segredo, mas ele fazia na frente de todo mundo, do povo, para que eles vissem as obras do Senhor, mesmo ele sendo muito criticado e perseguido pelos inimigos dele, que ele era um homem ruim, mentiroso, enganador. Mas as obras que ele fazia, como todos estavam enxergando os milagres e os sinais e a doutrina, ninguém conseguia falar nada ruim dele. E no verso 4, o Senhor fala: Eu vos digo, amigos meus, não temais os que matam o corpo. Nesse caso, o Senhor falava para eles se cuidarem dos fariseus, da hipocrisia, não é? E fala: não temais os que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas vos mostrarei quem deveis temer. Temei aquele que, depois de haver tirado a vida, então nós sabemos perfeitamente quem dá a vida e quem tira ela. O nosso Deus dá a vida e tira ela também. O nosso Deus dá o bem e ele também dá o mal. Das mãos de Deus vem a vida e a morte. Tudo vem das mãos de Deus, da vontade dele. Então, ele fala, vocês têm que temer é aquele que, depois de haver tirado a vida, tem a autoridade de lançar no inferno. Sim, vos digo a esse temer, querendo nos ensinar que temos que ter temor de Deus. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ases, entretanto, nenhum deles está esquecido diante de Deus. Aqui fala que até o mais pequenininho, os pássaros, são uma coisa importante para Deus, porque são a criação dele. Então, fala que ele cuida deles. Muito mais como Deus não ia cuidar dos seres humanos? Então fala, pois até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, vós valeis mais que muitos passarinhos. Então fala que ainda os cabelos da nossa cabeça são contados por Deus. E então fala que todos os seres humanos são muito mais do que uns passarinhos. E se Deus cuida dos passarinhos, como ele não vai cuidar dos seres humanos? E ainda mais daqueles que fazem a vontade de Deus, que amam e acreditam nele. O que Deus faz? Ele manda bênçãos para aquelas pessoas, mas os incrédulos, os hipócritas, os mentirosos, o que Deus faz com eles também? Manda castigo. Manda dificuldades para essas pessoas. E o Senhor ensinou no verso 8, fala, digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, o Senhor estava pregando aí o evangelho dele, e ele tinha os inimigos dele do lado, os fariseus, eles não acreditavam no Senhor, mas o Senhor fala, digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem, quer dizer, o próprio Senhor, o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Desse jeito, Deus ensinava que pessoa nenhuma teria que ter vergonha de pregar o Senhor Jesus, de falar do Senhor Jesus e do evangelho verdadeiro dele.
a palavra verdadeira dele. O que ele estava fazendo lá, pregando o reino dos céus, se manifestando com milagres e prodígios, e toda pessoa, homem e mulher, teriam de pregar, publicar, testificar e confessar que o Senhor era o caminho, a vida, a verdade, o caminho que leva para a vida eterna, e ninguém tinha que ter vergonha disso. Naquele tempo, ninguém teria que ter vergonha disso, e no dia de hoje, este verso também é para nós. Porque hoje tem muitas pessoas que ficam com vergonha de falar que elas leem a Bíblia. Tem muitas pessoas que ficam com vergonha dos outros verem que ele tem uma Bíblia. Então ficam com vergonha e escondem a Bíblia, escondem a verdadeira identidade dele, porque eles ficam com vergonha de falar que eles vão numa igreja, ler a Bíblia, cantar para Deus, orar para Deus e dar tributo para o Senhor. Eles ficam com muita vergonha e eles escondem a verdadeira identidade deles. E o Senhor fica muito bravo por causa disso e fala que todo aquele que ficar com vergonha de Deus, que ficar com vergonha de falar, eu leio a Bíblia, eu me congrego na igreja para procurar de Deus, aquele que ficar com vergonha, fala que Deus também ficará envergonhado dele quando aquela pessoa ficar diante dele, na presença dele, e fala que vai rejeitar ele. Isso é triste e é o que nós temos que entender e nos cuidar disso. Temos que ter temor de Deus, temos que amar a Deus, glorificar o nome dele, confiar e acreditar nele, e não temos o porquê de ficar envergonhados, nem de fingir aquilo que não somos. A cada dia que se passa, nós temos que sermos melhores diante de Deus. Por causa disso, é importante a leitura da Bíblia, para que ela possa nos ensinar o caminho melhor a ser seguido e nós consigamos fazer a vontade de Deus. E aqui o Senhor fala a respeito daquelas pessoas que negam o Senhor e ficam envergonhadas dele, e fala no verso 10: todo aquele que dizer alguma palavra contra o Filho do Homem, ou o Senhor Jesus, será perdoado. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Porque as pessoas, quando elas ficam envergonhadas de Deus e negam a Deus, e quando as pessoas são hipócritas, elas estão, de uma certa forma, blasfemando contra o Espírito Santo, como faziam os fariseus. Porque eles falavam que o Senhor Jesus era mentiroso, que ele era um demônio, que ele era um enganador, um falso. Falando isso do Senhor Jesus, eles estavam negando a palavra profética do nosso Deus, que desde a antiguidade, desde Gênesis e na Bíblia toda, Deus falou e prometeu que ele ia estar enviando no futuro o Messias, o Salvador, que ele ia enviar o Filho do Homem, que ele mandaria o Senhor Jesus para a salvação das almas, para que ele pregasse e ensinasse a palavra, a doutrina, o evangelho dele. E por causa disso, por causa da profecia do nosso Deus, as pessoas menosprezavam ela, falando Jesus é um mentiroso, como falando o que Deus falou na Bíblia é uma mentira, o que Deus prometeu é uma mentira. Então aí vem a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então falava, se alguém falar contra o Senhor Jesus, que é carne e osso, contra a personalidade, a parte humana de Deus, fala, será perdoado o pecado, mas o que blasfemar contra o Espírito Santo, não. Porque nós temos que ter cuidado, tomar cuidado de entender que se Deus, desde o começo, ele prometeu, falou que ia enviar no futuro o Senhor Jesus para a salvação, para a pregação do Evangelho, das boas novas de salvação, temos que acreditar nisso. E se nós formos incrédulos e alguém ficar negando e falando que é uma mentira, está blasfemando contra o Espírito de Deus, blasfema contra a própria palavra de Deus e fala que esse pecado não lhe será perdoado. Então, toda essa doutrina o Senhor estava ensinando e os fariseus estavam lá, porque eles eram os primeiros a blasfemar contra o Espírito Santo, querendo negar o nosso Senhor Jesus. A palavra profética dada pelo nosso Deus
desde a antiguidade pela boca dos seus profetas. Então, tomemos muito cuidado e sejamos muito sábios para não falar sem pensar, mas melhor pedir para o Senhor nos ensinar, para Ele nos ajudar, nos guiar, nos mostrar em sonhos e nos ensinar os caminhos dele, antes de falar alguma blasfêmia ou alguma coisa que possa ofender a Deus e nos faça perder a bênção ou a vida eterna pela nossa teimosia. Que o meu Deus esteja com todos vocês, que o meu Deus esteja comigo também, e vamos orar para o Senhor. Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, eterno Dios, gracias Señor porque tú desde el principio hiciste muchas promesas para la humanidad. Hiciste promesas también para el día de hoy, lo que estamos viviendo. Las bendiciones, la manifestación del Espíritu Santo con sus dones preciosos. Estamos viviendo este evangelio hermoso que tú nos has dado, mi Señor. Estamos viviendo la presencia tuya en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y estamos viendo tu mano poderosa con milagros, con señales y prodigios también. Gracias, Señor, porque estamos viviendo y disfrutando tus promesas que hiciste desde la antigüedad. Las estamos viviendo hoy, así que las nuevas generaciones al futuro también las vivirán, las disfrutarán, Señor. Gracias, Padre mío, por esta tu misericordia y tu amor. Gracias por haber enviado a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la vida, porque Él es la luz, porque Él es el todo en nuestro ser. Gracias, Padre mío. Y en este momento, mi Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, te pido, mi Señor, que extiendas tu mano misericordiosa, tu mano poderosa y milagrosa sobre todos los hombres, mujeres, niños y ancianos que tengan necesidades, que tengan enfermedades incurables y cualquier clase de enfermedad, cualquier dolor que tengan en sus cuerpos físicos, que tú los sanes, que tú los libertes y los limpies. Y también, Señor, a los que están enfermos psíquicamente, que tienen brujerías, hechicerías, maldiciones, aquellos que son perturbados por espíritus inmundos que no los dejan vivir en paz, ni los dejan dormir, ni los dejan vivir bien. Te pido, mi Señor, que tú libertes, que rompas y destruyas estas cadenas y estas ataduras, estas ligaduras diabólicas. Destruye esta obra del maligno y dales paz, dale liberación y bendición, Señor. Padre Santo, envía tu poder, Señor, tu misericordia, Señor, sobre cada uno. Quita, Señor, esta plaga, este virus también que anda en el mundo. Ten misericordia de todos nosotros, Padre Celestial. Bendice a cada uno, Señor. Gracias, mi Señor. Dales gozo y alegría y guíales para que cada persona sienta en su corazón el deseo de leer la Biblia y buscar tu rostro, buscar tus caminos. Padre, te lo pido en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gloria a tu nombre para siempre. Vamos estar cantando o coro 130 que chama Soam Melodias na Minha Alma. Suenan melodías en mi ser, cantos de amor, loando al Salvador. Suenan melodías en mi ser, alabanzas a Jesús. Suenan melodías en mi ser, cantos de amor, loando al Salvador. Suenan melodías en mi ser, alabanzas a Jesús. Suenan melodías en mi ser, cantos de amor, loando al Salvador. Suenan melodías en mi ser, alabanzas a Jesús. Bendito seja o nome de Deus, que o meu Deus abençoe vocês. Amo vocês no Senhor. Até mais.